O texto diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá. E não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Vou ler o último versículo mais uma vez. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Que o Espírito de Deus possa vir sobre nós essa noite, ilumine a palavra ao nosso coração de forma plena, e que haja nesse lugar, nesse ambiente, uma porção da palavra revelada sobre nosso coração como igreja local, em nome de Jesus, amém. O texto do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus está tratando sobre resistência. Irmãos, e antes de entrar propriamente no texto, eu não sei se você percebeu, ou se você está notando que com todo esse contexto aí de pandemia, que já passa de um ano, você percebeu que nos últimos meses, a ideia de uma perseguição religiosa se instalou de forma bem nítida no Brasil? Quem percebeu isso? Está tendo um caráter de perseguição religiosa muito grande, agora já não está mais velado, agora já está escancarado, já é nítido, já se percebe em bom tom as falas das autoridades que militam contra o Evangelho de Deus no Brasil. Então são dias que anunciam momentos difíceis, são dias que pré-anunciam momentos de angústias, perseguições. O texto do capítulo 10, o escritor está trazendo um apanhado, está fazendo uma síntese a respeito dos irmãos que também sofriam grandes tribulações. Se você for ver todo o contexto, ele está falando de você resistir. Por exemplo, capítulo 10, verso 23, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então a tonalidade, o ritmo da fala do capítulo 10 é toda essa, para que você guarde, fique firme, permaneça, resista a esse tempo de perseguição. Aí no verso 25 do capítulo 10, veja comigo: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então a perseguição foram espalhando os irmãos, e os irmãos foram deixando o hábito da congregação. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Online é uma janela de alcance, mas o congregar da igreja é presencial. Não existe esse negócio de congregar fora do corpo, fora do ajuntamento. Não existe. Essa expressão congregação, é porque tem gente junto. Quando não está tendo outro jeito, nós
congregamos virtualmente. Mas aí já não é congregar, não. Aí nós cultuamos, porque congregar tem que ser junto. Cultuar, você pode até cultuar online, ou até sozinho. Agora, congregar, não. Congregar é no meio do povo. Congregar tem que ter mais gente junto. Quem está entendendo? Então, mesmo que passe aí o risco da contaminação do coronavírus, mesmo que passe e nós voltemos a congregar de forma presencial, sem ter muitas restrições, mesmo assim você vai ver a partir de agora, muitas pessoas desanimando da fé. Aí já não é mais por causa do Covid, aí já não é mais por causa do coronavírus, não. Aí já é porque sofreu a pressão, não aguentou, não resistiu e desanimou e deixou de congregar. Enfraqueceu-se na fé. Parou. Então o escritor está trazendo esse relato. Está falando de gente que sofreu, foram perseguidos. Os irmãos também sofriam as tribulações, mas ele está aconselhando a não parar, a não se acovardar, a não desanimar. E eu vim com essa palavra essa noite aqui. Se você quer receber, levanta a mão para o céu. Eu vim com essa palavra de encorajamento para a sua vida, porque eu acredito que nem você, nem sua família, nem sua casa, passe o que passar, aconteça o que acontecer, você não vai desistir. No nome de Jesus, você recebe e diga glória a Deus. E então no verso de número 35 que ele começa, e eu quero fazer 3 destaques sobre essas ações, ou pelo menos 3 atitudes, 3 ações que devemos ter para não parar ou para resistir em tempos de enfrentamento, em tempos de confronto, em tempos de crise. Precisamos ter uma palavra, precisamos ter um conforto, algo de Deus. Deus nos revelou que será assim, porque tem muito, mesmo você sabendo que a igreja passa por essa perseguição. Esses dias a igreja foi tema no STF, semana passada. Não sei se você está ligado às notícias, ou se você já abandonou de vez isso também. Vai orar então e glória a Deus. Mas se você não sabe, está no STF, a igreja. 11 juízes do Supremo Tribunal Federal votando, deu 9-2, para não ter culto presencial. E é uma barbaridade, irmão, porque eu não quero abrir igreja no meio da pandemia para contaminar os irmãos. Eu não. E o mês de março nós ficamos todos, só um culto nós abrimos, eu acredito, no mês de março. Ainda foi de manhã, 1 hora de culto. Nós não abrimos o mês de março, mesmo podendo abrir de manhã. Não é questão de abrir, é questão que aqui, do jeito que vocês estão aqui, não se contamina. E aí, eles estavam lá, dizendo eles que eles ordenam sobre a igreja. Mal sabem eles que a igreja tem um dono, que a igreja tem o edificador, o construtor, a pedra de esquina. A igreja não fale, a igreja não quebra, a igreja não para, a igreja não fecha. A igreja é do Senhor, você é a igreja. Os irmãos, os nossos irmãos, os pais da igreja, os primeiros cristãos, eles sofreram martírio em praça pública, levavam eles para as arenas, e lá eles sangravam os irmãos, cortavam o pescoço, degolavam, decapitavam, cerravam os irmãos no meio, colocava fogo neles, pendurava eles, tocha humana. Eles se divertiam, jogavam os irmãos vivos para os leões comerem os irmãos. E o historiador diz que quando o sangue dos irmãos caía na arena,
era como semente, brotava mais crente em tudo quanto era lugar do mundo. Todas as vezes que a igreja é perseguida, irmãos, muito mais pessoas é salvas, porque a igreja, quando ela se sente acuada, ela vai recorrer ao dono da igreja. Calamanaraceia. O Espírito de Deus está me dizendo aqui, que quanto maior for a perseguição da igreja, maior será o crescimento dela. O que precisa é que fique dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, um espírito de resistência, de força. Se for para morrer, eu morro, mas eu não abandono. Você tem que ter definido isso no seu coração, irmão. Você tem que ter isso definido no seu coração. Porque senão vai chegar dias que você não vai aguentar, você vai afrouxar. Você vai se render ao sistema, você vai se render a essa falácia demoníaca, maligna. E você vai afrouxar na fé e perder a esperança, porque a qualquer momento o nosso Cristo está chegando, a qualquer momento o nosso Jesus estará bradando nas nuvens, Ele vai voltar, Ele está às portas. Talvez seja até essa noite, você não sabe, eu não sei, talvez amanhã você nem trabalhe mais no seu trabalho secular. Sabe por quê? Porque Jesus pode voltar hoje ainda. Talvez não dê tempo nem termine esse culto. Você tem que viver com essa expectativa. A igreja está sendo pressionada, sim, mas ela está experimentando de algo sobrenatural. Ela vai entender daqui para frente, querendo ou não querendo, que ela não é da terra. Irmãos, nós estamos perdendo bens, o Brasil está enfraquecendo. A classe que era mais ou menos, a classe conhecida como média, já está ficando fraca. A riqueza do mundo está ficando na mão de meia dúzia, e toda a população está sendo nivelada por baixo, está empobrecendo. Vocês não estão vendo isso? Está acontecendo uma catástrofe mundial. Eles estão preparando para criar um governo mundial, um monopólio. Pequenos grupos riquíssimos estão ficando muito mais ricos ainda, e aqueles que tinham alguma coisa estão se virando e estão comendo o que tem, daqui para ali, dali para cá. Por quê? Porque está perdendo. Eles querem tirar a estabilidade de todo mundo, para que todo mundo fique na mão de um governo só. Só que eles não sabem que a igreja já tem um dono, já tem um comando, já tem um governo, e o nosso reino não é na terra, o nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é o reino do Filho do seu amor, e é para lá que eu vou, e é para lá que você vai. Nós estamos sendo preparados, sendo treinados para vencer, para romper, e precisamos nesse tempo de uma palavra de coragem, de enfrentamento, de resistência. Você não vai voltar atrás. Esse texto deixa claro isso. Portanto, não lanceis fora a confiança, o texto diz. Primeiro destaque que eu quero dizer é sobre a confiança. Você pode me perguntar: o que eu preciso para vencer nesse tempo? Confiança. A confiança tem a ver com esperança. A confiança tem a ver com força. Confiança é certeza. Confiança fala de insuspeição, ou seja, não tem suspeita, não tem dúvida. Confiança fala de fé, fala de fiança, fala de segurança, fala de ação. Confiança é decisão. Eu decidi confiar. O que dizer a respeito de Abraão, quando recebe uma palavra lá no Antigo Testamento, em Ur dos Caldeus, numa terra totalmente idólatra, e Deus então convoca Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então aquele homem sai, sem questionar Deus,
vai caminhando por uma terra incerta. Deus não havia mostrado nada antes, Deus não havia feito proposta antes. Ele saiu com a palavra que Deus tinha dado, na confiança, na plena certeza, na plena firmeza, na plena segurança de que aquele que chamou, de que aquele que convocou, de que aquele que deu a direção é fiel para conduzir. Confiança é você permitir Deus colocar uma venda nos seus olhos, fechar, tapar os seus olhos e segurar na mão de Deus e caminhar com Ele por qualquer lugar que Ele quiser te conduzir. Isso é confiar. Você pode estar pensando aí, meu Deus, o que será da minha vida nesse mundo? O que será da minha vida? O que será dessa nação brasileira? Nós não temos certeza de nada, não sabe se o culto volta, se não volta, uma hora para, outra hora começa, um dia é online, outro dia é presencial, eu não sei se amanhã eu vou ter cliente para trabalhar, eu não sei se amanhã as pessoas vão ter condições de ir lá no seu trabalho. Você não sabe se o patrão vai te demitir, você não sabe se vai ter emprego para as futuras gerações, você não sabe se vai ter aposentadoria para as futuras gerações, não sabe de nada, o tempo de incerteza, mas você sabe de uma coisa: aquele que me chamou, aquele que me ordenou, aquele que me convocou para ser igreja de Jesus na terra, Ele está segurando nas minhas mãos e é com Ele que eu estou caminhando, e a minha confiança está depositada nele. Sua confiança não está no homem, apesar que os homens nos ajudam, e louvado seja Deus pela vida dos homens bons, os homens de coração quebrantado que tem na terra, pessoas amigas, pessoas que são povo de Deus, que ainda nos ajuda, glória a Deus por eles, mas a nossa confiança não está neles. Nossa confiança não está no presidente da república, por mais que eu entenda que ele é o homem certo para esse momento no Brasil, mas a minha confiança não está nele. A nossa confiança não está no prefeito, no governador, não está nos secretários, não está no Senado Federal, nem na Câmara dos Deputados. Nossa confiança está naquele que nos chamou. Deus te chamou para andar com Ele, então segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Confiança, essa primeira ação em tempos de dificuldades. Sabe, irmãos, o contrário de confiança, se confiança tem a ver com firmeza, com segurança, com esperança, com certeza, com fiança, com fé, o oposto de confiança tem a ver com covardia, desconfiança, descrédito, dúvida, receio, suspeita. Tudo isso é o contrário de confiança. Então, quando você vê gente duvidosa, desconfiada, gente covarde, com medo de tudo, é porque não confia no Senhor. Eu repreendo todo espírito de timidez, todo espírito de covardia, e você será um dos guerreiros dessa última geração, desse tempo agora da igreja. Deus vai te levantar, creia nisso, toma posse, tenha plena confiança no Deus que te chamou. Diga glória a Deus. O texto diz assim, verso 36, necessitais de perseverança. Verso 36, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O texto está dizendo sobre perseverança. Perseverança tem a ver com afinco. Perseverança é resistência a ferro, a fogo. Perseverança, eu fui dar uma lida sobre perseverança, tem a ver com birra. Sabe aquela mulher que foi diante do juiz que era iníquo?
E ela orava e ia na casa do juiz, no lugar onde o juiz atendia, e falava: olha, eu vim aqui trazer minha causa para o senhor resolver. O juiz não atendia, atendia quem ele queria. Mas aquela mulher persistia. Aquela mulher, essa persistência daquela mulher era uma persistência birrenta, no bom sentido. Era birrenta na oração, na perseverança. Não, o senhor vai ter que me atender. Mesmo me tratando mal aqui, o senhor vai precisar ver minha causa. Eu tenho necessidade disso. Então ela persistia. Existem irmãos aí que, porque foi maltratado em algum momento na igreja, ele desistiu. Ele não perseverou, não. Ele parou. Ele viu o pecado do outro, abandonou a fé. A perseguição veio para o lado dele, ele correu. Não, meu irmão, você tem que persistir. Você tem que ser obstinado de coração no sentido da fé. Porque perseverança tem a ver com obstinação. É algo que você persegue, amém? É algo que você insiste. Quando eu fiz o seminário em Belo Horizonte, o nosso seminário era interno. Nós tínhamos 19 obreiros internos naquele lugar. Toda noite tinha o tempo do devocional. Toda noite a diretora mandava nós embora. Esses alunos aqui que não tem chamado, pode ir embora. Esses seminaristas aqui que não tem chamado, pode ir embora. Rapaz, eu nunca ouvi tanta palavra mandando embora daquele lugar. Era todo dia mandando embora. Os candidatos a pastores lá, só ficava quem era birrento, quem tinha chamado, quem perseverava. Teve uma vez lá, eu falei: não adianta vocês mandar nós embora, foi Deus que nos colocou aqui. Ela falou: eu gosto de ver gente assim, persistindo, mesmo que seja maltratado. Não é qualquer coisinha que pode fazer você parar. Não é porque não aconteceu um milagre que você queria num dado momento que você vai parar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não pode pegar os cacos, juntar, colocar na carrocinha e ficar mudando de um lugar para o outro, não. Porque minha mãe dizia assim, que pedra que muito rola não cria lodo. Vai despencando, cai aqui, cai acolá. Você não vai criar firmeza. A árvore sem raiz o vento leva. Você precisa ter raízes firmadas nesse lugar, na palavra de Deus, porque vem vindo um tempo de ventania por aí, irmão. Pastor do céu, mas vem. Eu não posso deixar eu ser enganado. O tempo da igreja não é fácil. Mas não vai, a pandemia está vacinando, vai dar uma melhorada. Tudo bem, pode até acabar, pode até erradicar o coronavírus, mas o tempo da igreja, você tem que entender, você tem que crer, que o tempo da igreja é chegado na terra. O tempo da salvação é chegado na terra. O tempo em que Jesus vai arrebatar o seu povo é chegado na terra. Você não fica brincando para lá e para cá, não, irmão. Não fica brincando, não. Não fica brincando de ser crente, não. Um dia você está aqui, outro dia você está ali. Não gostou do outro, não gostei do outro. Ficou bicudo com o outro, maltratei o outro. Para de ser menino. Para de ser criança na fé. Para de ser chorão. Aguenta, firma o corpo. Aguenta, porque a borracha vai vir. Vai vir. Ouça o que esse profeta está falando. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça, você aí de casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Os tempos vai requerer de toda a igreja resistência. Firma o corpo. Para que essa conversinha fiada sua, essa conversinha piada para lá, piada para cá, mentira para lá, mentira para cá, rebolando. Você está pensando que você vai passar, você não passa com isso. Você não vai adiante com isso. Fica firme, varão. Fica firme, minha irmã. Para de oscilar, cochear em dois pensamentos. Persevera. Persevera, Deus vai te usar. Deus vai te usar nesse tempo. É um tempo em que a igreja vai ter um avivamento. Por quê? Porque os crentes vão melhorar. Os crentes vão orar mais. Os crentes vão jejuar mais. Os crentes que são crentes no templo vão ser crentes em casa também. É tempo de Deus fazer uma revolução. Mas é preciso
resistir, aleluia. Quantos estão entendendo aqui? Dá um glória a Deus. Se você resistir, Deus vai te usar. Agora, se você parar, perseverança tem a ver com capricho. Você faz por capricho. Agora eu vou fazer porque agora é por capricho. Certa vez nós morávamos com uma missionária em Corumbá. Ela hoje mora fora do Brasil. A pastora Andréia, ela já esteve aqui uma vez. Lá em outro templo ainda, não sei quem lembra. Eu, Sara e ela. E ela era solteira na época. E nós numa missão difícil em Corumbá. E eu resolvi ir embora. Falei, eu vou embora, André, eu estou vazando daqui, Deus me livre desse lugar. Fui lá, peguei um telefoninho, pastor, estou indo, te ligando. Me espera em Campo Grande que eu estou indo embora. Corumbá é longe de Campo Grande, 430 quilômetros. E eu para lá e para cá, mexendo para ver como é que eu fazia para ir embora. Cheguei lá na casa, fui conversar com a André. A André falou assim, eu só saio daqui só se alguém me matar. Que aí eles me matam e colocam num caixão e eu saio. Ela falou, um dia eu vou embora daqui, hoje não, mas eu só saio daqui quando for o propósito de Deus para a minha vida e eu vou embora de uma vez. Agora eu sei que Deus me quer aqui, eu só saio daqui morta. Só se me matarem. Eu falei, eu estou perdendo para essa mulher, mas não é possível. Eu estou perdendo para essa mulher. Aí Deus falou, você vai perder para ela. Você é mole mesmo, você vai perder para ela. O Espírito Santo veio no meu ouvido, você é mole, você não aguenta. Eu falei, eu aguento. Eu vou ficar agora nem que for de capricho, nem que for de raiva, eu fico nesse lugar. E eu fiquei lá de raiva, mas fiquei. Gostando? Estava gostando, pastor? Estava nada. Estava gostando, não tinha dia que eu amanhecia bicudo. Mas não gostava, eu vou ficar. É assim mesmo, irmão. Tem época que você quer sair, abandonar tudo, ir embora, desistir. Você fica nem que for de raiva. Dá uma glória a Deus. Então você tem que ser consistente. Tem que ter constância. Não pode ser volátil, vulnerável. E por último, eu falei da confiança, da perseverança. Essa é uma receita para nós enfrentarmos esse tempo difícil. Não recuar. A palavra recuo, engraçado que essa palavra recuar tem a ver com desandar. Desandou. Já viu falar, cadê o fulano, o irmão? Cadê aquele seu parente? Desandou, pastor. Desandou. Ou seja, recuou. Recuou. Voltou atrás. Retrocedeu. Olha o texto que está dizendo aqui, ó. O meu justo viverá da fé. Isso aqui é uma referência que o escritor está fazendo a Abacuque. Porque lá o texto de Abacuque vai dizer que na época da maior pressão da nação, o justo viveria da fé. Então ele cita, mas se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não se compraz, ou seja, não tem prazer. Se você recuar, Deus não vai ter prazer em você. Se você recuar nesse tempo, a alma de Deus não terá prazer na sua vida. Não recue. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós podemos até morrer, irmão, no físico, mas a nossa alma será conservada. Você tem que se preocupar com a alma. Eu devo me preocupar com a minha alma, porque o pó volta ao pó. Esse corpo aqui volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E depois da ressurreição nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Vamos ser revestidos de glória, no físico, no corpo. Vamos ser revestidos de glória. Então esse corpo, essa matéria aqui, ela vai deteriorar, vai voltar para o pó. O que nós receberemos então depois? Um corpo novo, aleluia, glorificado.
sem artrite, sem artrose, sem osteoporose, sem dor no joelho, o seu corpo glorificado, você não vai ter enxaqueca. O seu corpo glorificado, você não vai ter, hoje eu amanheci meio descadeirado. No céu não vai ter gente descadeirado. No céu não vai ter gente pedindo, dá uma carona aí, que eu não estou aguentando andar, não, hoje. Não vai existir isso. O seu corpo vai ser glorificado. Aleluia? Sabe aquelas dores, aquele jeitão que você... Ih, rapaz, tanta coisa que a gente é gripe, no céu não vai ter. Porque você vai ser glorificado, seu corpo passará por uma transformação de glória. Aleluia. Então conserva o que há por dentro, porque isso aqui vai acabar. Isso aqui vai parar. Isso aqui vai se decompor, mas quando nós ressuscitarmos com Cristo, quando nós passarmos pela transformação, mas para isso você não pode recuar. Porque os que recuam, Deus não tem prazer. Deus está triste com muita gente que recuou. O Espírito de Deus está entristecido com você que parou, com você que desandou. O Espírito de Deus está triste com você que desanimou. O Espírito de Deus está triste porque uma hora você está perseverando, outra hora você está embaixo. Está em cima, está embaixo. Ei, irmão, mantenha a fé. Mantenha a confiança. Mantenha a perseverança. E não recue, não desista jamais.